Oi, aqui é o Paulo e nesse vídeo você vai aprender a criar, editar e excluir postagens do seu blog. Aqui a gente tem o site no painel administrativo e para estar acessando os posts do blog, nós vamos vir aqui, passar o cursor em cima de posts e clicar em todos os posts. Aqui nós vemos essa lista de todas as postagens do site. Para criar uma nova postagem, nós vamos clicar em adicionar novo. Eu deixei separado aqui no bloco de notas o nosso post. Aqui nós vamos fazer um post de uma receita de um hambúrguer caseiro. E também deixei separado, aqui nessa pasta, algumas fotos que a gente vai estar usando para fazer o ícone do post e uma galeria de imagens. Então, voltando aqui para o editor, quando eu clico em adicionar novo post, eu vou ser direcionado para essa página que é o editor dos posts. Aqui eu tenho esse campo para adicionar um título e aqui embaixo eu começo a escrever o post. Então vamos começar pelo título do post. Vou voltar aqui no bloco de notas e copiar esse título. Venho aqui nesse campo adicionar título e colo o título. Aqui embaixo nós vamos começar a escrever o nosso post. Como o primeiro item aqui é um pequeno resumo, eu vou copiar ele e colar aqui em cima normal. Aqui você pode ver que quando eu colo, ele abre esse menuzinho aqui que são opções rápidas que eu posso estar fazendo, tipo, colocar esse texto em negrito, itálico. No caso eu vou ter que selecionar ele aqui e clico aqui, ele fica em negrito, itálico, mas eu vou deixar ele normal. Em seguida, nós temos aqui algumas informações do post, que é rendimento e o tempo total de preparo. Eu vou copiar essas duas informações e eu vou colocar ela aqui de uma forma diferente. Eu vou pular a linha para ir para um novo parágrafo. Você pode ver que quando você passa o cursor, ele aparece esse maisinho do lado. Aqui eu coloco blocos diferentes do que parágrafos comuns, né, de texto. Vou clicar aqui e eu posso ver que eu tenho opção aqui parágrafo, né, que é um parágrafo comum, títulos, que são subtítulos dentro do corpo do texto. Eu posso colocar imagem, lista, tabela, galeria e outros itens que eu não vou estar cobrindo nesse vídeo por enquanto. Aqui a gente vai colocar um exemplo de cada dos mais básicos. Então, eu vou colocar isso em formato de tabela. Então eu clico em tabela, eu vou colocar duas colunas e uma linha. E clico em criar tabela. Bom, agora temos uma tabela com duas colunas e uma linha. Eu venho aqui nessa primeira coluna e colo essa informação. Eu quero que essa segunda linha fique na outra coluna, então eu vou vir aqui, vou recortar e vou colar aqui. Pronto. Vou apagar essa linha aqui, para ela não ficar assim. Aí nós temos aqui uma tabelinha com essas informações em cima. Agora na linha de baixo, eu tenho aqui um parágrafo comum. Sempre por padrão ele vai ficar um parágrafo. Vamos ver qual que é a próxima informação. São os ingredientes. Então eu vou copiar os ingredientes, aqui escrito ingredientes, e eu vou colocar como se fosse um subtítulo. Venho aqui no mais, clico em título e colo. Aqui nós temos essa barra de atalhos. Eu vou mudar o nível do título, em vez de H2, eu vou colocar um H4, que é um título menor. Quanto aqui, H1 sendo o maior dos títulos, H2, assim por diante, até H6, que é um título bem pequenininho. Então eu vou colocar o H4, que é um título médio. Vou pular uma linha para o novo parágrafo e vou copiar o restante. Aqui é uma lista de ingredientes. Eu vou copiar essa lista, voltando para a página, clico aqui, colei. Aqui ela está como um parágrafo normal.
Como eu não selecionei naquele maisinho aqui, que vai ser uma lista, eu vou clicar aqui nesse símbolo de parágrafo e vou estar alterando por aqui mesmo. Eu seleciono lista e ele já vai alterar o estilo do meu parágrafo para lista. Aqui eu posso escolher o tipo de marcador, se eu quiser colocar uma lista ordenada, ou marcador. Quando eu seleciono um parágrafo, se eu for aqui nessa barra direita, você pode ver que ele mudou aqui, ele foi para bloco. Cada parágrafo no WordPress, ele chama de blocos. Então, se eu clico aqui nesse primeiro parágrafo, ó, ele muda aqui as opções que eu tenho sobre esse bloco. Então, por exemplo, aqui como é um parágrafo simples, eu tenho as opções de tipografia, tamanho da fonte, aqui a cor do texto. Então, eu posso alterar a cor deste parágrafo nessa barra de opções aqui. Por exemplo, eu vou deixar aqui no preto mesmo. Aqui nessa nossa tabela, eu tenho aqui as opções da tabela. Então, eu posso mudar o estilo da tabela para listas, por exemplo, para ele ficar com uma tabela um pouco mais estilosa. Se eu tiver várias listas aqui, ele fica alternado entre cinza e branco. Então, aqui tem várias opções da tabela também. Posso mudar a cor do fundo da tabela. Aqui. Vou deixar essa tabela aqui listrada sem cor mesmo. E aqui no título, né, eu também tenho as opções do título. E aqui embaixo nessa lista, eu também tenho as opções da lista, né? Então, vamos ao próximo parágrafo. Nós vamos ter aqui o modo de preparo. Então, eu vou copiar aqui preparo. Colo aqui e vou mudar. Então, eu tenho aqui preparo, vou copiar, colo aqui e altero para título. Vou alterar o tamanho do título para H4 e pulo para o próximo parágrafo. Aqui é só um texto comum, eu vou copiar o texto e vou colar ele aqui como um parágrafo normal. E assim sucessivamente. Para montagem, eu vou vir aqui, pular uma linha, colo esse texto, mudo para título, H4, próxima linha é o texto da montagem. Prontinho. O nosso texto já está praticamente pronto. Mas está faltando alguma coisa aqui, né? Vamos colocar alguma imagem. Aqui embaixo de ingredientes, eu vou na última linha da lista, eu vou pular uma linha aqui, pulo de novo para adicionar um parágrafo novo. E vou clicar aqui no maisinho e adicionar uma imagem. Quando a gente adiciona uma imagem, eu venho aqui, eu tenho essa opção de enviar uma imagem aqui ou acessar a biblioteca de mídia. Eu vou clicar aqui em biblioteca de mídia para a gente ver maior. Aqui eu tenho todas as fotos do site. Todas as fotos que estão lá na página inicial, nos meus posts dos blogs. Então, se eu quiser aproveitar uma foto que está aqui e colocar no meu post, eu só clico aqui, seleciono, ela vai ficar com essa borda azul, e clico selecionar. Mas no caso, aqui não tem nenhuma imagem que eu gosto, então eu vou adicionar uma imagem nova que eu separei aqui. Vamos colocar, como a gente está falando de ingredientes, eu vou colocar essa foto aqui de uma mulher mexendo nos ingredientes. Então, basta eu arrastar a imagem para cima da galeria, pode ver que ela ficou azul, ó. Ela já vai
já vai carregar a imagem para o site. Então, carregou, ó, tá tudo certinho. A imagem ela é bem otimizada, ela é bem pequenininha para o site não ficar lento. Eu vou clicar em selecionar. Aí a imagem veio aqui para o corpo do meu texto. Se eu clicar em cima da imagem aqui, eu tenho na seção de bloco, eu tenho as opções da imagem. Eu posso reduzir o tamanho dela, ó, colocar 25%, ela fica bem pequenininha, ou 100%, ela vai ocupar toda a extensão da página. Aqui eu tenho o alinhamento da imagem, onde eu posso alinhar ela ao centro do post, se ela for uma imagem pequena, ou largura total, ela vai ficar bem grande aqui, vai ocupar toda a extensão da página. Então, como eu não quero que ela fique muito grande, eu vou colocar ela alinhada ao centro. E aqui embaixo, depois da montagem, eu vou colocar uma galeria de fotos. Vou pular uma linha, venho aqui no maisinho, clico em galeria. Aí eu vou de novo clicar aqui em biblioteca de mídia. Como aqui eu também não tenho as imagens que eu quero, elas estão aqui no meu computador, eu vou selecionar todas as outras imagens que eu quero colocar nessa galeria, que são fotos de hambúrguer, do processo de montagem e tal. Vou arrastar todas essas 6 imagens aqui para a minha galeria. Pode ver que elas estão todas carregando e todas foram selecionadas automaticamente já. Tá vendo que tem esse certinho aqui em cima, que elas estão selecionadas, né? Se eu clicar de novo, ela vai tirar a seleção. Então, marquei todas e eu vou clicar em criar uma nova galeria. Aí eu vou vir para essa página, que é o editor de galeria, né? Aqui eu posso colocar uma legenda nas imagens, não tem necessidade. Aí eu conferi todas as minhas fotos, aqui eu posso organizar qual que eu quero que fica primeiro, qual que fica por último, e clico em inserir galeria. Pode ver que elas ficaram todas do mesmo tamanho, porque aqui, ó, como está selecionado, eu venho aqui na opção de bloco, ele está ligado a esse recortar imagens. Ó, aí ele vai fazer com que as imagens fiquem cortadas para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Aqui eu posso mudar o tanto de colunas que eu quero que apareça, ó, menos colunas, para caber mais imagens. Pode ver que ela fica montadinha certinha quando está ativado isso aqui. Aí, quando as pessoas clicam na imagem, eu quero que a imagem fique grande para as pessoas poderem ir passando imagem por imagem e ver essas imagens ampliadas. Então, eu clico aqui na minha galeria, né? E aqui em apontar para, eu vou selecionar arquivo de mídia. Isso significa que quando as pessoas clicam nas imagens, elas vão ampliar. Então, agora eu vou explicar como é que a gente altera também essa galeria. Por exemplo, eu não gostei muito dessa foto, eu quero remover ela. Então eu vim aqui e clico em remover imagem. Ó. Eu removi aquela imagem. E para adicionar fotos à galeria, eu venho aqui no final da galeria, clico na imagem e vou ter a opção de voltar para a biblioteca de mídia. Seleciono a imagem que eu removi, no caso foi essa daqui, né? E adiciono a galeria. Ela vai voltar para cá. Aí atualizar a galeria e pronto, está de volta aqui. Feito isso, nós vamos para a parte aqui do lado, post. Nós vamos selecionar a categoria do post. No caso, este site em especial, ele tem a categoria blog e tem 2 subcategorias, né? Tem a subcategoria móveis e a subcategoria receitas. Eu vou selecionar a categoria superior aqui, né? Ou categoria pai, blog, e vou selecionar receitas também, porque aqui vai aparecer todos os posts, seja eles de móveis ou de receitas, e quando a pessoa clica em receitas, vai aparecer só os posts de receitas. Aqui em tags, são como hashtags nas redes sociais. As tags elas são usadas
principalmente para os mecanismos de pesquisa encontrarem os seus posts, para você poder encontrar o seu post também dentro do seu site por meio da busca por tags. Então aqui eu vou colocar alguns exemplos de tags, por exemplo, receita, aperto Enter para adicionar, hambúrguer caseiro. Posso ver que eu adicionei já essas 3 tags e eles ficaram assim. Para eu remover uma tag, é só clicar aqui no xizinho e ele remove. Aí, aqui embaixo, imagem destacada. Essa é a imagem principal do seu post. É a imagem que vai aparecer quando você está listando todos os posts, você entra na página do seu blog, é aquela imagem que aparece primeiro lá. Então, aqui eu vou selecionar uma imagem da nossa galeria mesmo. Se a imagem não está aqui, é só fazer a mesma coisa aqui com a imagem no seu computador. Você clica e arrasta ela para cá. No caso, eu vou colocar essa foto que está aqui mesmo. Clico em definir imagem destacada. Aqui em resumo, normalmente esse trechinho aparece numa previsualização quando você posta, quando você compartilha essa postagem do blog numa rede social, ele vai puxar o resumo ou normalmente ele puxa os primeiros parágrafos do texto. Como aqui é um exemplo, eu vou pegar esse primeiro parágrafo e vou colocar no resumo, como se fosse o resumo dessa postagem. Feito isso, o nosso post está pronto. Eu posso voltar aqui em cima e clicar em publicar. Clico novamente em publicar. Aí eu vou clicar aqui nesse símbolo do WordPress para retornar a listagem dos posts. Aqui eu vejo que a minha receita de hambúrguer caseiro nova está aqui. Vou voltar ao meu site. Aí eu vou vir aqui no blog. Já posso ver que o meu post está aqui, o post que a gente criou agora. Vou clicar nele. Aí nós temos aqui a imagem destacada, o resumo aqui em cima, o título, e aqui nós temos o primeiro parágrafo, a tabela, os ingredientes, a lista, a imagem, o preparo e a montagem, e aqui a galeria. Se eu clico na imagem da galeria, ele vai aparecer essa visualização em tela cheia, qualquer imagem. Vamos retornar ao painel administrativo, clicar em posts, todos os posts. Aqui, quando eu passo o cursor em cima de um post, eu tenho essas opções aqui, editar, que eu volto lá para o editor do post e posso fazer as alterações no texto, nas imagens. Eu tenho esse outro ícone, esse outro link de edição rápida. Clicando aqui, eu nessa página mesmo posso alterar algumas coisas como tags, permitir comentários, alterar a data do post ou as categorias, o título do post e o slug. O slug ele é a URL amigável que aparece em cima de cada post. Quando você entra num post, ele vai aparecer aqui em cima a URL. Então aqui eu posso, se eu tiver um nome muito longo, por exemplo, eu posso encurtar essa URL, por exemplo, tipo hambúrguer caseiro, para ficar bem direto ao ponto. Clico em atualizar e está salvo. Se eu não quiser mais este post, eu quero excluir ele do meu site, eu clico aqui em lixeira. Ops, cliquei aqui em título sem querer. Eu clico em lixeira e ele vai ser excluído do meu site. Mas ele ainda está aqui em lixo, né? Se eu quiser recuperar ele, eu posso clicar aqui em lixos e vou ver o meu post apagado aqui. Eu posso tanto excluir ele permanentemente. Agora, se eu excluir permanentemente, eu não tenho como recuperar ele, ou eu posso restaurar ele clicando aqui em restaurar. Por enquanto, sobre posts, isso é tudo que a gente vai cobrir nesse tutorial.
Se você tiver interesse de saber coisas mais avançadas, saber como é que mexe em outros lugares do site, nessas configurações aqui, a gente vai estar postando vídeos mais avançados no canal da Handle Prime.